Amém, queridos. Realmente é uma gratidão estar aqui com os irmãos. E hoje eu tive o privilégio, o Renato me desafiou se podia, comentar, se podia trazer uma palavra. Eu falei, se for de Deus, amém, né? Queridos, é um privilégio estar com vocês hoje, poder compartilhar algo que Deus tem falado comigo esses dias. Sabe, faz parte da minha meditação. E é gostoso quando você compartilha o que Deus fala, porque é algo que está vivo lá dentro. E está lá em Marcos 6, é um texto que a gente já leu o livro sobre esse texto, já ouvimos pessoas pregando sobre esse texto, ou dependendo, você mesmo até já compartilhou sobre esse texto. Marcos 6, verso 30, a primeira multiplicação dos pães e peixes. E ele vai um pouquinho adiante, porque vai até quando Jesus anda sobre o mar. Mas por causa do horário, eu vou tentar ler só uns pedacinhos, mas eu creio que os irmãos vão poder entender. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Tinha acabado de acontecer a instrução dos 12. E eles tinham tido experiência de expulsar demônios e coisa e tal. Você voltar um pouquinho, eles vão ver a instrução para os dois. Não, e tal algo que estava acontecendo no meio deles. E aqui continua, E ele disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram ante deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e disseram, é deserto este lugar, e já é avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dá-lhe vós de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer? E ele lhe disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, respondeu, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e fizeram, e repartiram em grupo de 100 em 100, de 50 em 50, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos no céu, abençoou, partindo o pão dele aos discípulos, que os distribuísse, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor já tem compartilhado nessa noite. E te pedimos, Espírito Santo, continua ministrando o nosso coração. Sabemos que o Senhor tem muito para falar conosco. Fala, em nome de Jesus. Amém. Um tempo atrás, muito tempo atrás, eu li um livro, da pessoa que começou a missão Jocum. E é um livro chamado Pode Falar, Senhor? Estou ouvindo. Não sei se os irmãos já ouviram falar desse livro. E tem uma experiência que ele conta, que ele era criança. E a mãe deu um dinheiro para ele para ir no mercado. E sabe como é que criança, Ele perdeu o dinheiro. E ele volta para casa muito triste, porque ele chegou no mercado e ele viu que ele não estava mais com dinheiro. Imagina, mente de criança. Apavorado, ele volta para casa e ele fala para a mãe, mãe, perdi o dinheiro. Então a mãe fala, filho, vamos orar, porque Deus sabe aonde está o dinheiro. E ela senta com o filho, ela ora, e Deus mostra que o dinheiro estava preso em um arbusto. Ele só tinha que ir lá buscar. Quando eu olhei isso, eu falei, gente, isso é incrível. Porque se fosse a minha mãe, ela ia quebrar no pau. Ou então ele ia falar assim, volta lá, só chega aqui em casa quando achar o dinheiro. Eu não sei se a sua experiência ia ser parecida. Mas qual é o choque? Uma mulher que entendeu aquele momento. E entendeu que Deus fala, não é somente coisas grandes, mas Ele fala as coisas pequenas, até as falhas, até aqueles erros. Ele está ali para falar, a questão é nossa, como que eu vou ouvir Ele? Porque a primeira coisa que grita em nós
é a nossa razão, que quebra tudo. A primeira coisa que começa a mexer em nós é os nossos sentimentos. E quando você vê esse texto aqui, é interessante. Ô, gente, o que eu fico imaginando se os discípulos estavam cansados. Eles estavam muito cansados, até estavam tentando até achar um jeitinho de sair, encontrar um lugarzinho, mas o povo não dava descanso. E a gente, como seres humanos, a gente quando está cansado, a gente é terrível. A gente tem reações esquisitas. Eu até compartilhei ontem com o Renato, uma experiência horrível que eu tive. Porque eu descobri como feio eu sou. Eu estava muito cansado, aquele ano que, sabe, aquele ano que você trabalha e dá duro, e eu almejei as férias. Eu desejei as férias. Já teve sentimento? Você fica contando os dias? Faltam 3, faltam 2. E as férias chegou, eu fui para casa, só que foi uma coisa assim, fora do normal. Quando eu chego em casa, a minha família avisa, seu pai foi para o hospital. Aí eu falei, tudo bem, nossa, que triste, Fiquei, chata aquela coisa, meu pai foi para o hospital e eu estava lá. E, o que eu estou falando? A história é essa. Conclusão, todo mundo trabalhava. Quem é que tinha que ir para o hospital? Eu tive que ir para o hospital, dormi no hospital. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Irmão, você sabe que quando você dorme no hospital, quem já teve a experiência, não é uma coisa agradável. Porque se você não vigia, você adoece também. Porque é um ambiente realmente, E à noite, você vê gente gritando. À noite, você não dorme bem. E eu estou lá com meu pai e eu comecei a perceber, com o passar dos dias, que eu estava ficando meio irritado. Sabe, eu estava ficando meio... O pavio começou a ficar curto, e eu não estava conseguindo ver, e eu estava tentando entender, o que está acontecendo comigo? Sabe, eu estava assim, de repente a luz acende. Eu descobri que eu estava chateado, porque eu estava perdendo as férias, cuidando do meu pai. Você acredita? Mas era algo tão terrível que eu me neguei a reconhecer que eu não estava gostando. Porque a minha mente de filho eu tenho que ser um bom filho. Eu tenho que estar lá. Só que as minhas emoções começaram a trabalhar contra mim. Porque lá no meu íntimo eu estava com aquele sentimento. Acabou as minhas férias. Eu vou voltar sem descansar. E eu comecei a ficar com raiva inconsciente da situação. Eu não sei se já passou algo parecido, mas quando eu olhei para mim eu falei, você é feio, cabra. E eu tive que pedir, Jesus, me ajuda. Me ajuda a entender, porque, querido, se não é Ele, coisas afloram em nós que a gente não espera. Porque a gente começa a ver as coisas pelas a nossa razão, pelos nossos sentimentos, e a gente perde, queridos. Mas foi legal porque Deus, aí que Deus entra. E só Deus consegue fazer algo que ninguém consegue, nem em lugar nenhum, nem uma praia não consegue fazer. Ele consegue trazer paz e descanso dentro do hospital. Mas eu tive que me ver e saber quem eu era. Eu não sei se você consegue entender. Os discípulos, eles estavam num momento, e eu fico pensando assim, queridos, que eles já estavam desconfiados. Porque eles chegaram, a multidão chegou. Jesus, ele olha a multidão e ele tem um olhar diferente. A Bíblia diz que ele olha com compaixão. Ele se compadeceu. E Jesus, ele fala, que ele era como ovelhas perdidas. Jesus não conseguia ter outro olhar. Mas os discípulos ficam assim olhando. Ih, está ficando tarde. Vai sobrar para a gente. Esse negócio vai... Estava longe, alguém tem que dar de comer. E eles já estavam preocupados e eles não conseguiam viver o que Jesus estava vivendo. Porque ele estava antecipando coisas. A questão da razão. E eles chegam gentilmente para Jesus e falam assim, olha Jesus, está ficando meio tarde. Vai ficar meio complicado, já vai fechar o comércio. Depois das 7, tudo fecha. O povo não comeu, o que vai fazer? E Jesus de repente volta com uma coisa para eles em que eles não esperavam. Pode dar vocês de comer para eles? E o que eu quero destacar é como ele fala. Você quer que a gente pegue tanto dinheiro, saia e volte com sacolões de... Gente, era muito pão. Eu não sei se você consegue entender como que ele está pensando na mente dele, como é que eles iam, ter que alugar, não sei, uma carroça,
Imagina um tanto de pão, os segundos. Eles não souberam perguntar para Jesus: Jesus, como é que a gente faz? Eles olharam racionalmente. E quando a gente começa a ser racional e ver as coisas numa lógica, a gente pede de escutar Deus e aprender como fazer. A gente quer ouvir Deus, mas muitas vezes Deus está falando, por que a gente não escuta? Porque a gente não pergunta para Ele o como. A gente sempre olha, é difícil, não dá, é complicado. A gente teve uma experiência que para mim marcou muito. Quando o pai de Silvana morreu, né, ela estava lá em casa, e ela tentando andar rápido para chegar, né, o pai estava doente, de repente tinha que ir, e de repente ela recebe a notícia, seu pai morreu. Queridos, a morte é uma coisa assim, por mais que a gente, né, sabe que existe, você vai ter que lidar com ela. Mas parece que a gente nunca está preparado para dar uma resposta boa para alguém. E quando você tenta consolar alguém, é complicado, você tem que falar aquelas palavras, não, Deus está no controle, não é isso? Você tenta achar uma palavra porque a dor é uma dor complicada. E se não é Deus para consolar, as nossas palavras não chegam. Mas as pessoas que estão vivendo este momento, elas olham para você e querem ver você. Eles querem ver você. Você não precisa nem falar nada. Simplesmente você olhar e só fazer um gesto assim, ó. Eu sinto a tua dor, já traz consolo. Mas quem consegue ir lá no fundo e trazer algo, sabe, que muda, é Deus. E Silvana estava muito abatida e eu estou tentando, Deus está no controle. É complicado. E quando é esposa, é mais difícil porque você está do lado, você está chorando junto, você está sentindo junto. E como que você vai achar uma palavra que vai ser suficiente? Eu sabia que não tinha palavra para isso. E eu sabia que todos os chavões ela já conhece. Mas foi incrível, de repente ela volta e ela fala assim, olha, Deus falou comigo. E ela estava diferente. É claro, estava com aquele sentimento, estava. Mas ela estava carregando um consolo tão incrível, porque ele morreu no dia do aniversário dela. Olha que complicação. E ela volta assim, sabe o que Deus falou para mim? Deus me agradeceu. Gente, olha que coisa mais louca. Deus me agradeceu, porque em vez de, né, ela ganhar um presente, Deus falou para ela assim, você me deu um presente, o Pai. Só Deus consegue trazer essas coisas. Porque as nossas emoções vai dizer o que para você? Deus, por que você levou? Não é isso? Tinha que ser agora. A gente tem reações em cima das nossas emoções que nos impedem de perceber que Deus faz parte de todos os momentos da nossa vida. Como o meu irmão falou aqui, Deus é Deus. E Deus é Deus em todos. Até na morte, Deus é Deus. Até na perda, Deus é Deus. A mudança é, como é que eu reajo? Os discípulos falam assim, eu fico pensando assim, né, bem nordestino. Ué, Jesus, você quer o quê? Que eu vou arrumar dinheiro agora? Tem lógica, Jesus. É muita gente. Aí Jesus chega para eles, Jesus é incrível. Porque Jesus, ele ensina a gente. Queridos, ele ensina. E ele fala, não, vamos fazer, divide todo mundo. Você viu o texto? De 100, de 50. E o texto fala que, né, muitos homens comeram. Eu estava vendo, são 5.000, né? Homens. Só que naquela época, mulher e criança não era contado. Em Mateus fala que realmente fora, mulheres e crianças. Se for a lógica do que a gente sabe, criança tinha de monte e tinha as mulheres. E o milagre foi muito maior. E os discípulos estavam vivendo aquilo dali. Eles estavam partindo sem falar. Quando eles saíram a 2. Só que o que eu quero ressaltar é que quando eles vão para o barco e vem a tempestade, né, Jesus manda eles irem à frente, tem a tempestade. E Jesus vai encontrar com eles. Porque Jesus viu que o negócio está ficando complicado. Porque o mar ficou contrário, o vento estava assolando o barco. E Jesus vem andando sobre as águas. Por que eu estou falando isso, queridos?
Deus fala conosco através da experiência. E Ele não quer só te encher de experiência, mas Ele quer que essas experiências mostrem para você quem Ele é. Porque se as experiências que você tem não definem na tua vida quem é Jesus, tem algo errado. As experiências que acontecem, ela tem que deixar marcas em nós, marcas que não vão roubar quem é Deus. Eu tive uma experiência fortíssima. Nós ficamos, não sei se já deve ter compartilhado aqui, mas a gente foi para fazer um evangelismo na Venezuela. Da Venezuela a gente foi para a Colômbia, trabalhar com a igreja na Colômbia. O trabalho foi excelente, foi por terra, porque era barato. Quando a gente foi voltar para a Venezuela da Colômbia, não deixaram. Assim, na fronteira falaram para a gente assim, não, vocês não podem passar aqui não. E eu falei, né, mas a gente acabou, tem pouco tempo que a gente acabou de atravessar. Ele falou assim, olha, você veio de lá para cá, mas daqui para cá não vai funcionar. E eu tentei achar lógica nisso, e eu estou lá liderando uma equipe com um monte de jovens, e eu falei, isso não vai dar certo. Aí eu fui aí ele falou assim, não, vai na embaixada da Venezuela, na Colômbia, conversa com eles, conta a sua história. Eu fui lá conversar. Queridos, na hora que eu fui conversar com o homem falou assim, vocês não vão voltar por ali. E eu tentei explicar a situação para ele, que a gente veio por terra, e ele foi duro, muito duro. A gente volta para casa, eu converso com a equipe, aí dá aquela confusão. O pastor ficou apavorado. Imagina a situação do pastor, com a equipe de brasileiros, preso no país, e ele sendo responsável. Era complicado para mim, que era o líder da equipe. E eu falei, Jesus, como é que eu vou ligar para o povo lá no Brasil? Eu falei assim, estamos presos. Eu passo alguns dias, eu vou me humilhar de novo lá no homem. Eu falei, moço, né? Falei com a autoridade lá, olha, aconteceu isso, a gente não sabia. Daí eu falei assim, olha, é uma situação complicada e a gente tem que voltar porque a gente não tem dinheiro. Porque na primeira conversa ele falou assim, olha, por ali você só passa por cima, só de avião. E agora eu fui de novo, né? Eu tentei bem humildezinho, estou lá, né? Estou aqui orando. E o homem falou assim, faz uma coisa, pede ajuda nas embaixadas brasileiras para você tentar sair para o outro lugar, porque por aqui você não sai. Eu não sei se você consegue entender a profundidade daquilo, mas uma coisa interessante aconteceu. Deus, Ele começou a trazer para mim um sentimento de paz naquela confusão. Um sentimento que você não explica. E Ele me deu uma música antigona, né? Bem-aventurados são aqueles que conhecem o som festivo. Andará o Senhor, né? Queridos, essa música, Deus falava assim, você conhece o som de alegria que eu faço. Então, isso aqui não é nada, porque você sabe o que eu faço. Porque a experiência do passado com Ele dizia para mim o quê? Ele é fiel. E Ele não vai nos deixar envergonhados. Porque nas primeiras experiências, Ele deixou a marca que Ele é Deus. Não foi experiência que passou à toa, mas foi uma experiência que cravou na minha alma. Ele é Deus. Você quer ver uma experiência que Ele me deu? Que eu achei assim, gente, eu guardo com carinho. Era uma época dura, eu não tinha dinheiro, eu estava doente, muito doente. E quando eu saí para missões, eu saí apaixonado. Eu falei assim lá em casa, não mãe, não se preocupe que Deus vai cuidar de mim. Só que a coisa ficou feia, eu não tinha dinheiro. E eu fui conversar para Deus. Eu falei, Deus, olha, eu falei para os meus pais que o Senhor ia cuidar de mim. E eu falei assim, eu não vou ligar para eles para dizer nada sobre isso. Porque eu acredito que você cuida de mim. Porque era fácil eu ligar para casa e falar assim, mãe, eu estou muito mal, eu estava doente, sabe assim. Gente, meu peito doía muito, e eu estava assim, terrível. Mas eu tinha que acreditar que ele tinha falado para mim. E eu falei para ele, eu falei assim, você falou para mim, e eu creio que você... E eu falei assim, Deus, eu não vou falar para eles. E eu falei, se você, né, deixa na tua mão aí, de você decidir. Queridos, e foi uma coisa incrível, eu fui trabalhar, quando eu volto no quarto, tinha uma receita médica e remédios. Uma receita médica para o meu problema. Não sei explicar o que aconteceu. Naquele dia, eu descobri que Ele cumpre o que Ele fala. Não importa o tamanho que vai ser.
Ele continua sendo o mesmo Deus, porque aquela experiência com Ele mostrou para mim que Ele é fiel e Ele está comigo. Eu não posso apagar essa história. E se eu tiver medo e me apavorar de novo, significa o quê? Que aquela experiência não valeu de nada na minha vida. Porque a experiência não é simplesmente para aumentar o nosso currículo, mas a experiência é para dizer que a gente conhece Ele melhor, uma parte melhor dEle. Uma faceta de Deus você começa a conhecer diferente. Você vê Deus de uma maneira que você não tinha experimentado. Porque são nas dificuldades que a gente tem a oportunidade de ver Deus de uma maneira incrível. Deus fala no meio da alegria. Mas é na dificuldade que você consegue saber quem é Jesus. Que você consegue entender o poder da palavra. E muito mais, você consegue compreender que Ele fala. Querido, já acordava de manhã e eu não conseguia passar para a equipe o que eu estava sentindo. Porque Deus mostrava claramente para mim, e isso vai passar. Eu só não sabia quando. E foi uma coisa assim que Deus deu uma reviravolta. Sabe o que aconteceu? A equipe volta lá de novo para falar com o homem, terceira vez. Quando ele chega lá, o homem foi tirado do cargo, tinha outro no lugar. E quando conversou com ele falou assim, não, você só paga uma certa quantia e atravessa de novo. Simples. A pergunta é, quem toma o controle da minha vida? É as minhas emoções? É a minha lógica? Porque Deus nem sempre vai andar em cima de uma lógica nossa. Os discípulos tiveram que experimentar este momento. E quando eles estão lá no barco, queridos, não é que eu quero... Tá lá, vou ler um pouquinho aqui, 45. Logo a seguir, compeliu Jesus seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, queria tomar-lhes a dianteira. Gente, eu acho isso tão incrível, eu posso estar errado, né? Jesus queria passar à frente. Eu fico pensando, o que Jesus ia fazer? Eu não sei, são detalhezinhos. Ele não queria parar ali no meio, ele tinha algo incrível para fazer. Ele queria passar à frente. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Por todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre eles se atônitos. Porque, presta atenção nesse texto, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Eles perderam de ver algo incrível acontecer, porque eles não entenderam aquele milagre que eles fizeram parte. Eles não compreenderam a profundidade que Jesus estava se revelando a eles de uma maneira sobrenatural. Uma maneira que eles não tinham resposta. Jesus estava mostrando para ele que ele tem resposta para o impossível. Porque o milagre de Jesus estava acompanhado sobre a compaixão dele. Que aquele discípulo não estava entendendo a compaixão. Queridos, Jesus estava mostrando para ele o valor do ser humano, que ele amava o povo. E eles estavam ali vivendo tudo, mas eles não compreendiam a profundidade. E Jesus estava tentando mostrar para ele, só que com corações endurecidos. Porque se você vai lá em Mateus, porque a lógica era, vamos morrer. A lógica era essa, o barco vai afundar, nós vamos morrer e a morte já veio andando sobre o mar. Olha que coisa incrível. A morte já veio tranquilamente caminhando. Fechou. Queridos, eles esqueceram tudo que eles passaram com Jesus. É como se Jesus não existisse mais. Vocês conseguem captar? É como se tudo que eles estavam vivendo naquele período deixou de existir. Agora só existiu o quê? A morte. Aí todo mundo grita. E é interessante que Pedro fala, se és tu,
Se as tuas experiências, se a minha experiência não me diz quem Ele é, tem algo errado. Eles viveram coisas, mas naquele momento não sabia quem era Ele, porque não ficou marcas atrás. E quando Ele entra no barco, que fica todo mundo, né, o mar para, eles falam que verdadeiramente. Vou ler aqui o texto. Cadê? Hoje está aqui, não tem mais. E subiu no barco e está com ele, e o vento cessou, ficaram entre ele atônitos, porque não havia compreendido o milagre. Só perdão, é em Mateus que fala assim, verdadeiramente, ele era um homem de Deus. Vamos lá para Mateus, para não dizer que eu estou mentindo. Mateus 14. Verdadeiramente és filho de Deus. Só que eles só compreenderam na segunda. Na segunda, queridos, Deus está aqui e tem coisas acontecendo na nossa vida. E Deus está falando conosco, como o irmão falou, né, no livro, através de experiência, através da circunstância, através de pessoas. Deus fala conosco, mas eu tenho que aprender o seguinte, eu não posso deixar a minha razão, as minhas lógicas, os meus limites, né, que a gente quer colocar Deus numa caixinha. Deus não cabe na minha caixinha. Ele é maior do que isso. Ele é maior do que isso, e Ele vai agir de maneira diferente, de coisa diferente. Queridos, eu já orei por pessoas onde Deus fez um milagre assim, que até eu fiquei, nossa, porque muitas vezes a gente já ora até pensando diferente, mas Deus curou. Mas tem uma experiência que para mim é única, que eu já contei aqui, é única. Eu vou tentar dar rápido do horário. A mulher na Filipinas, que sozinha ela gerou uma fé. Não sei quem falou para ela, que a gente não conhecia aquela mulher. Uma mulher no meio de uma favela. Uma mulher que não andava e que o braço não esticava. Mas ela soube que a gente estava fazendo um trabalho ali, gente. O trabalho foi muito bom na favela. E ela falou assim, olha, traz ele aqui para casa para eles orarem por mim. E a gente chegou lá achando que ia orar pela mulher, por uma coisa mais dentro do normal. Quando chega lá, a mulher fala assim, ora para Deus me curar. Eu falei, o bicho agora pegou. Ora para Deus me curar. Aí você vê uma mulher na cadeira que não anda e fala assim, o negócio está feio agora. Só que a gente tem que lembrar, trazer a memória. A gente não faz nada. Quem faz é Ele. É Ele que faz. Queridos, e começou a orar. E foi engraçado porque os tradicionais, né? Soberano, Altíssimo Deus, vem com a tua mão. E os pentecostais, Senhor! Né? Porque estava todo mundo pressionado. De repente, queridos, que é incrível, na experiência que Deus fala para uma menina, abraça essa mulher. E estava tão fora de lógica que ela não obedeceu na primeira. E veio muito forte dentro dela, abraça ela. Aí ela puxou a cadeira do lado da mulher e abraçou. A mulher começou a chorar, começou a soluçar, de balançar o corpo. De repente aquela mulher começou sozinha, queridos, pedir perdão a Deus. E começou a perdoar a gente. De repente aquela mulher estava em pé com a mão levantada. Deus age. Até fora da minha lógica, eu nunca vi isso. Se a gente só ficar assim, Deus, tudo bem, Deus, como que o Senhor quer? Porque a gente poderia falar, Deus, que situação é só para envergonhar a gente. Aí essa mulher falando, vou passar vergonha agora em público. Ou a gente escolhe falar, Deus, como que vai acontecer o milagre? A gente muda tudo. Porque a experiência tem que dizer para mim quem Ele é. E quando eu consigo entender quem Ele é, eu consigo, queridos, compreender que Ele é vivo e que Ele fala. Na Jocum vou terminar agora porque o tempo passou. Na Jocum, queridos, a gente é treinado, sabe, a ouvir a voz de Deus. E é uma coisa tão complicada, mas ao mesmo tempo tão emocionante. E tem uns passos, e esses passos é coração limpo. Eu tenho que reconhecer que eu tenho que estar bem com Ele. Depois eu tenho que pedir a direção, o Espírito Santo lidera esse momento, que eu vou conversar com você. Depois eu calo a voz do eu, querido, isso é tão sério. Porque eu escolho dizer para Ele, Jesus, eu não vou olhar em cima das notícias. Eu não vou olhar em cima do jornal que eu te olhei ontem. Eu não vou olhar em cima das coisas que eu li ou que eu estou sabendo. Eu escolho calar a minha voz. E eu calo a voz do inimigo. Para ele não venha confundir nem atrapalhar. E depois a gente fala assim, Jesus,
Espírito Santo, me ensina a orar como o Senhor quer. Porque a gente é profissional em oração. E a gente já sabe até os caminhos que seguir. Mas quando a gente fala, eu não sei orar, eu reconheço que eu preciso que o Senhor me ajude a orar segundo o teu coração. Muda tudo, porque Ele decide o rumo. Queridos, aí tem que ficar em silêncio. Você agradece a Deus, fica em silêncio. E você espera Ele decidir por quem, por onde, não você. E fica esperado lá, querido de Deus, fala. Você acredita nisso? Ele fala. Só que Ele quer falar com você, não baseado na tua voz, não baseado na tua preocupação, não baseado naquilo que eu sinto, que eu estou preocupado, mas baseado naquilo que pesa o coração dele. E vem coisas que você não imagina, experiências incríveis. Por quê? Porque eu caminho com alguém que tem falado comigo. As tuas experiências que você tem tido com Jesus, ela tem que dizer para você quem Ele é. As experiências da tua caminhada com Ele tem que dizer para você que Ele é vivo. Tem que dizer para você que Ele fala. Porque no meio da tempestade Ele falou com você. Ele te disse, não temas. Ele te disse, sou eu. Ele te disse, tenha fé. A gente tem que acostumar a falar, Jesus, não deixe as minhas preocupações definirem as coisas que eu vou fazer, ou como eu vou fazer. Mas eu quero perguntar ao Senhor, como vai acontecer? Olha que diferença. Como vai acontecer? Feche teus olhos. Nosso Deus é um Deus vivo. E Ele falou para Pedro, homem de pequena fé. Ele até foi ousado, mas no meio do caminho ele se perdeu por causa do medo, por causa da insegurança. Se você reconhece que você precisa de fé, fala com Ele. Se você reconhece que as experiências que você teve, sabe, não deixaram marcas profundas, fala com Ele, fala, Jesus, eu quero crescer com as experiências. Eu quero te conhecer no dia a dia, porque a experiência não é só no momento, a nossa vida é para ser de experiências diárias. Senhor, aqui está teu povo. Oh Jesus, a gente te ama demais. E a gente reconhece que sem o Senhor, a gente faz tudo errado. Sem o Senhor, a gente deixa as nossas emoções definirem coisas. E quando as nossas emoções definem coisas, a gente perde de ouvir o Senhor. Oh Jesus, não nos deixa viver como aconteceu aqui com os discípulos. Eles não entenderam o milagre da multiplicação. Oh Jesus, nos ajuda a entender os milagres. São milagres que é para fazer a gente ser forte. São milagres que é para gerar em nós fé. São milagres que é para gerar em nós um conhecimento da tua grandeza. São experiências que é para gerar em nós, oh Jesus, um amor e uma gratidão maior. Faz-nos crescer, Senhor. Queremos, Senhor, dar de comer. Deus, tem tanta gente, Senhor, que precisa, Senhor, conhecer a Ti. Que precisa, Deus, conhecer a Tua grandeza. Oh Jesus, nos ajuda a agir certo.